Como serão tratados aqueles acusados, nesse caso Vitória, que está parando o Brasil? Eu quero trocar uma ideia com você a respeito disso. Tenho certeza que você já sabe dessa informação, dessa notícia realmente muito pesada, o caso Vitória. Eu não vou aqui ficar trazendo as relações que aconteceu, informações de modo geral, porque aqui no YouTube já tem bastante material e tenho certeza que você já sabe a base. Eu vou só fazer alguns apontamentos para que a gente possa chegar também no sistema prisional e trocar uma ideia um pouquinho mais profunda sobre isso. É importante a gente começar esse vídeo trazendo como uma introdução o que é a maldade humana, o que é realmente a capacidade do ser humano de não ter nenhum tipo de empatia, de não ter nenhum tipo de ressentimento à dor alheia. E isso eu já venho falando aqui no meu canal há muito tempo, que eu sou um cara favorável à pena perpétua, por exemplo. Você que acompanha meu trabalho sabe que eu falo que dentro do sistema prisional tem homens lá dentro muito cruéis, homens que vão praticar crimes, vão cometer atrocidades e não terão nenhum tipo de remorso. Tenho muito material que eu falo sobre isso aqui no canal. E antes de gravar esse vídeo, eu ouvi bastante influenciadores, ou assisti algumas matérias, assisti a matéria do Cabrini, assisti outros influenciadores falando sobre esse caso, e me traz bastante estranheza algumas conclusões, né? Algumas linhas de raciocínio. Eu fico vendo as pessoas demonizando, por exemplo, aquela mulher que tem uma relação, ou um namoro, ou um casamento com alguém que já teve passagem pela polícia, como se isso fosse um demérito. O cara que já passou pelo sistema prisional, ou o cara que já cometeu algum tipo de crime, ele fosse um cara, teoricamente, um cara, presta atenção aqui, um cara que vai maltratar a mulher. Essa é a premissa. Então a premissa da imbecilidade, ela parte de uma lógica muito bizarra. Porque ele diz assim, ó, se você passou algum dia pela delegacia, se você respondeu algum processo criminal, você é um agressor de mulheres, você é um potencial pior ser humano do mundo. E essa é uma conclusão de pessoas extremamente limitadas intelectualmente. E traz uma segunda premissa, de que a mulher que escolhe um cara que já passou pelo sistema prisional ou que já teve algum vínculo, alguma prática criminosa, essa mulher também não tem caráter e essa mulher também, digamos assim, tem uma postura questionável. Então você começa a ver o debate político como ele é superficial, como tem pessoas que falam aqui na internet sem nenhum embasamento, sem nenhum tipo de experiência. É algo muito bizarro. Tem muitos caras canalhas que realmente praticam violência contra a mulher? Tem muitos. Existem também, nesse caso, os traficantes que fazem isso também? Existe. Mas existe empresário, existe músico, existe médico, promotor de justiça, delegado. Lembra do caso do da Cunha? Só para dar um exemplo aqui, tá bom? A gente poderia trazer outros exemplos de pessoas, entre aspas, cidadão do bem, os guardiões da moral, da família tradicional, que praticam violências contra a mulher, que praticam o feminicídio, que praticam atrocidades dentro do seu lar. Então não é uma questão da ficha criminal do cara, não é uma questão se o cara é ou não é vinculado com o crime, até porque eu conheço e conheci e conheço muitos caras envolvidos no crime e já foram do crime, que tratam as suas esposas com muita dignidade, mas assim, muito melhor do que vários empresários, vários milionários por aí afora. Também conheço muitas mulheres que hoje visitam no sistema prisional, que são mulheres decentes, trabalhadoras, mulheres que não concordam com a prática criminosa do cara, que estão ali por amor genuíno, porque acreditam de fato que o cara pode ser uma pessoa melhor. Então assim, trazer isso como um elemento de desqualificação é, no mínimo, uma imbecilidade, para ser bastante generoso com as minhas palavras aqui. Feito essa reparação da imbecilidade que a gente acaba coletando aqui na internet, vamos para um segundo ponto que é muito importante, e aqui agora vai uma reflexão. O que a gente percebe é que nós vivemos também numa cultura muito perigosa. Uma cultura que muitas vezes, isso aqui é um fato, tá bom? Talvez você não concorde, mas isso aqui é um fato, que existe uma glamourização, sim. Isso acontece, sim, para aqueles jovens que estão vinculados a algum tipo de crime, que fazem parte de alguma organização criminosa. Eu vou dar um exemplo aqui para você. O cara, por exemplo, que tá ali fazendo um movimento, e ele é um cara normal, né? Trabalha ali numa biqueira, ele é normal. Ele vai ter uma relevância no conjunto social dele, naquela comunidade. Quando ele se torna membro de uma organização criminosa,
É como se ele virasse um grande jogador de futebol, não tô exagerando, tá? Isso aqui é real. É como se ele ganhasse um holofote tão grande que aquilo potencializa um desejo em algumas meninas, e isso é um dado real, isso é uma coisa que acontece sim, que o cara ele acaba ganhando muito mais visibilidade com as meninas, ele tem muito mais potencialidade de poder sair com outras, então isso de uma certa forma acaba gerando entre aspas, poder para aquele rapaz, um poder para aquele jovem. E aí seria muito interessante, eu queria muito trazer esse debate com uma psicóloga aqui, alguém que trabalhasse com essa parte da neurociência, para a gente falar sobre o comportamento humano, porque a gente teria que debater isso com pessoas qualificadas. A título de exemplo, falar sobre os ambientes, como o poder de um ambiente pode corromper a sua escolha, como às vezes as pessoas que estão ao seu lado podem também mudar a sua forma de visão de vida. Então são vários elementos que a gente tem que fazer uma análise para entender um pouco, para a gente começar a entender as motivações. Não que as motivações a gente vai aplaudir e falar, tá certo. Não vamos dizer que as motivações justifiquem o crime. Isso não. Eu que sou cristão, lá desde Gênesis, já fala a respeito do crime contra a vida. Então você vê que isso é do DNA do ser humano. Isso está, sabe, enraizado na raça humana. Deu para concluir também que a Vitória era uma menina humilde. Eu assisti a matéria do Cabrini, vendo ali o quarto dela, analisando ali a família, analisando o pai, a mãe, você via ali que era uma menina que não era uma menina patricinha, não era uma menina que tinha poder aquisitivo, então ela passava muita dificuldade. E aí a gente entra num outro problema, né? Muitas vezes existem muitas famílias boas, muito pai, mãe bom, mas eles não têm instrução, porque eles não receberam instrução também do seu pai e da sua mãe, e às vezes eles não conseguem, não é porque eles não querem, é porque às vezes eles não conseguem por não ter tido uma boa instrução. Também um outro elemento, porque muitas vezes eles passam o dia trabalhando e não conseguem dar uma boa educação. E assim, cara, é o que eu falo dentro do sistema prisional. O que mais você vê no sistema prisional são homens e mulheres que vieram de lares totalmente destruídos, vieram de um lar desfuncional, veio de um lar onde não teve um pai presente, às vezes não teve uma mãe, não teve ali, digamos assim, um conjunto, sabe aquele conjunto de ética, um conjunto de moral, uma educação adequada? E mesmo dando todas essas educações, como eu já citei há um minuto atrás, mesmo que você coloque num bom colégio, mesmo que você invista, mesmo que o pai e a mãe estejam presentes, isso não quer dizer que esse jovem não vai cometer um crime. Susanna von Richthofen é um exemplo clássico que a gente pode trazer aqui para o debate. Uma menina rica, uma menina de classe média alta, os melhores colégios, tinha de tudo e cometeu aquela barbaridade. Então você começa a perceber que não é tão simples. Não é tão simples como você fica assistindo aí alguns influenciadores falando, por conta disso e disso, aconteceu aquilo. Pô, se fosse tão simples dessa forma, tantas questões complexas da humanidade já teriam sido esclarecidas até pela filosofia. Eu tenho algumas críticas pontuais sobre algumas músicas do funk que realmente acabam levando aos jovens a quererem estar envolvidos nessa vida. Não estou generalizando, tem muito funk legal, que tem uma mensagem bacana, que traz um conteúdo positivo, mas também, como tudo na vida, tem a coisa boa e tem a coisa ruim, mas também tem aqueles que acabam potencializando a sexualidade, potencializando uma idolatria para o crime. Existe, tá bom? Só se você for um cego tapado para não perceber isso. Outro elemento que eu gostaria de comentar aqui do caso Vitória é a questão de agora recentemente o pai dela ter sido inserido como um dos suspeitos de ter praticado ou ter participado de uma certa forma a respeito disso. Eu particularmente refuto isso total. Por quê? Não é porque o cara não solta uma lágrima, não é porque o cara às vezes tem dificuldade de expor as suas emoções numa entrevista ou até mesmo não coloca as palavras como o delegado quer, que isso significa que ele teve alguma participação. Eu tô colocando minha mão no fogo pelo pai da menina? Nesse caso eu tô. Posso quebrar a cara aparecendo uma informação nova? Posso, porque a gente pode se decepcionar. Mas hoje, se eu pudesse fazer uma aposta, se ele teve ou não participação a respeito disso, eu colocaria que ele não teve participação, principalmente pela forma que ele estava conversando com a filha no dia que ela foi sequestrada. Mas essa é a minha percepção, e não julgo ele por ser um homem frio, que não derramou lágrimas, que tenha dificuldades de se expressar, que talvez não tenha colocado ali todas as informações que o delegado quis.
Então, se eu fizesse uma aposta aqui, se eu fosse colocar minha mão a palmatório, eu diria, tirem ele como suspeito, porque eu não acredito nisso. Mas os desdobramentos dessa situação com certeza trará luz a respeito dessa questão. Outro ponto bastante polêmico é a questão de como ela escolhia os caras que ela saía, né? Os caras que ela se relacionava. Cara, a gente tá lidando com adolescente. Adolescente não tem maturidade. Quanta merda você já não fez com 15, 16, 17 anos? Eu já fiz merda pra caramba. Você não tem noção do que é certo, o que é errado. É difícil condenar. É difícil condenar porque você tem que se inserir naquela situação. Eu fiz muita merda na minha vida, na minha época de adolescência, que eu olho pra trás e falo, caramba, o tanto de escolhas ruins que eu fiz. Inclusive eu tenho um evento, que agora tá um pouco parado, mas eu espero que volte, um evento chamado O Poder das Escolhas, que é uma palestra falando para esses jovens, na faixa etária aí dos 13 aos 17 anos. Se você quiser saber mais, conheça lá esse trabalho no meu site. É justamente falando do poder das escolhas. Mas esse poder das escolhas é como eu citei, tem vários elementos. O que faz um jovem escolher beber? O que faz um jovem escolher fumar a ervinha do capiroto? O que faz o jovem ou a menina escolher o vida louca da escola para ela se apaixonar? É um debate altamente complicado. Eu vou tentar marcar uma entrevista para colocar aqui no canal com um psicólogo, uma psicóloga, para a gente debater isso de forma um pouco mais profunda sobre o comportamento humano. Se você gostar da ideia, comenta aqui, ó, quero essa entrevista que eu vou movimentar, tá aqui no estúdio, tá quase pronto. Vou ver se eu trago aqui um debate sobre isso pra gente, sabe, explorar um pouco mais essa questão. Acho que tá muito raso. Eu tenho percebido as matérias aí, acho que tá raso esse debate. E antes de entrar na questão de como eles serão tratados dentro do sistema prisional, deixa eu fazer um último ponto aqui, uma última observação. Foi uma questão de tentarem colocar na conta do PCC, é muito bizarro, né? Tudo os caras querem colocar na conta do PCC. E eu fui um dos primeiros caras, se não foi o primeiro cara, aqui no YouTube, a começar a falar sobre grandes situações que aconteciam no sistema prisional e na sociedade, que o Estado e até mesmo os meios de comunicação ficavam jogando toda a culpa no PCC, e eu falava, ó, cuidado, também não é assim, também tem ponto positivo. Tomei muito hater, tomei vários cancelamentos aí, porque eu falo assim, independentemente se é uma organização criminosa ou não, você não pode só porque é uma organização criminosa, tudo os caras fizeram. Não é por aí que funciona a situação. A título de exemplo, quando saiu aquela notícia do racha do PCC, eu falei, eu não acredito nesse racha. Um monte de gente falando, vai ter guerra agora, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá em 2002, 2006, se preparem para uma grande guerra nas cidades, e não aconteceu nada disso. Né? Todo mundo ficou falando, eu apostei, falei, não vai acontecer isso, não acredito, e tá aí, aconteceu? Tá gostando do tema? Não se esqueça de deixar o seu like, isso fortalece pra caramba, fortalece demais. Clica aí no like agora, se inscreva aqui no canal, por favor, isso aí é o mínimo que você faz para ajudar e incentivar o nosso trabalho, firmeza? Então eu não acredito na participação do PCC nessa situação, não acredito, eu descarto também, porque os modus operandes não condiz com aquilo que é a prática do Tribunal do Crime. Eu descarto essa possibilidade. Tratando agora sobre o sistema prisional, como eles serão tratados dentro da prisão. Olha, aqui a gente vai pôr a mão no vespeiro. É uma coisa extremamente delicada. Por quê? Porque primeiro eu acho que esses caras, eles não estarão no convívio com a facção. Acho, tá bom? Tenho essa percepção. Justamente porque se eles forem para o convívio, há uma grande chance do PCC conduzir essa ideia dentro do sistema prisional, e por ter tirado a vida de uma menina sem o aval do comando, esses caras correm um sério risco de perder a vida na cadeia. Tá? Então se eles forem para o convívio, participarem lá de uma condução de ideia, né, porque vai ser sumariada essa ideia, por conta da repercussão que isso gerou no meio, né, no meio social, até hoje está saindo muita repercussão. Tenho a impressão, isso aqui é uma percepção, tá bom? Isso aqui é o que eu acho. Tenho a percepção que se eles forem para o convívio junto com os outros presos do próprio ciclo do PCC, há uma grande chance desses caras, ó, cair, tombar. Então isso me leva a concluir que há uma grande chance de eles ficarem separados, ir para uma ala onde não tenha PCC, ir para uma ala que a gente chama de uma ala neutra, ou até mesmo para um seguro, ou uma cadeia onde não tenha esse risco, não que eles não ficarão em risco, eles terão
um risco ali natural, mas não será semelhante ao risco se colocar ele no convívio onde impera a lei do PCC. Essa é a minha leitura. Se eu conseguir agora, como advogado criminalista, estou sempre visitando alguns clientes nas unidades prisionais, me comprometo aqui com você, se eu ficar sabendo de alguma coisa nesse sentido, por exemplo, saber onde eles estão exatamente, eu trago um novo vídeo explicando qual cadeia que eles estão e a gente pode depois bater um papo a respeito disso, fechou? E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero aqui, não tem como, né? Não tem como a gente não fazer uma reflexão a respeito de como nós, como sociedade, somos um projeto falido. E isso é muito bizarro porque nós conseguimos ter essa informação através das escrituras sagradas. Através da mensagem de Deus a gente vê o quanto o ser humano é podre, o quanto o ser humano é desprezível, o quanto o ser humano pode produzir maldade. É claro, existem pessoas boas, existem pessoas de bem também, existem. Mas é como Jesus falou, que também nasce o joio junto com o trigo, que o mundo está povoado de maldade, que o mundo jaz do maligno, que infelizmente as pessoas deveriam buscar um pouco mais uma espiritualidade, entender um pouco mais sobre a complexidade da vida, sobre a maldade humana, sobre todas essas tragédias que sempre aconteceram. Isso aí é apenas um caso de vários outros casos que acontecem todos os dias, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo afora. A capacidade humana de tirar a vida de uma pessoa, a capacidade humana de promover guerras pelo mundo afora, destruindo famílias, destruindo lares, destruindo sonhos. Tudo isso, na minha leitura, é uma ausência gritante de Deus em sua vida, do Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu único Salvador, e principalmente sem entender que a vida ela é uma breve passagem nessa terra. Para aqueles que acreditam, saberá que haverá um juízo e haverá uma vida eterna para aqueles que creem. Então esse tipo de situação que acontece na nossa sociedade só denuncia como nós somos fracassados como seres humanos. O que eu desejo é que Deus possa abençoar a família da Vitória, que esse caso possa ser realmente esclarecido, que os culpados sejam de forma severa punidos e que possa se esclarecer da forma mais ampla possível essa situação. Se você tem alguma discordância de algum ponto que eu coloquei nesse vídeo, escreva aqui no comentário de forma respeitosa, vai ser muito bom ouvir também o seu ponto de vista. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Se você puder me dar a honra de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo e puder nos ajudar, ficarei muito grato. Até nosso próximo encontro. Valeu!